Vamos falar de um assunto que interessa a todos nós. Vocês concordam? Porque até agora eu estava fazendo só uma prece, mas o que interessa mesmo a nós vamos falar agora. É o assunto do qual nós vamos tratar agora. E se intitula Um Lugar... Eu vi assim todo mundo com uma fisionomia, interrogativa. Qual será que é o assunto? Eu percebi que interessa a todos. E esse assunto não interessa não só a nós hoje, na atualidade, como interessava há milênios atrás, vocês vão ver. E intitula-se, como eu ia dizendo, Um Lugar para Guardar o Meu Tesouro. Tudo bem? E ele diz respeito à nossa vida atual, mas diz respeito também a milênios atrás, como eu estava falando. Por quê? Nós vamos nos lembrar, eu vou relatar aqui uma passagem do Evangelho, que aconteceu quando Jesus, na época de Jesus. Será que é certo falar na época de Jesus? Não, a época de Jesus é sempre. É hoje, sempre o Mestre. Acabamos de dizer que ele é o nosso guia. Tantos milênios após, ele continua sendo o nosso exemplo maior de atitudes. Mas digamos assim, que lá atrás, quando ele caminhava aqui no nosso orbe terreno, esse assunto já era importante naquela época. E é uma passagem do Evangelho, a gente vai encontrá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Tá? E no Evangelho no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 12. E era normal, Jesus, naquela época, se acercava de muitas pessoas que o interrogavam e perguntavam-lhe muitas coisas. E naquele momento, não diferente, um homem se sobressai ali entre as pessoas, vira-se para Jesus e pergunta: Mestre, dize a meu irmão que partilhe comigo a herança que nos cabe. E Jesus responde: Homem, o que o fazes pensar que eu serei juiz ou árbitro da vossa partilha? Apartai-vos de toda a avareza, pois por maior que sejam os bens que um homem possui, não precisará apenas disto. E Jesus volta-se para as pessoas que estavam à sua volta e conta a seguinte parábola. Um homem havia tido uma colheita muito farta, uma imensa colheita, muitos grãos, estava muito preocupado, porque ele queria saber aonde iria guardar o excesso de tudo aquilo, porque seus celeiros já estavam abarrotados. E muito preocupado, ele pensava consigo mesmo o que fazer para guardar toda a sua produção. E pensou, concluiu: vou desmanchar estes celeiros, vou construir outros maiores e em maior número. E aí então poderei dizer à minha alma: alma minha, descanse, temos provisões para muitos anos, come, bebe, regala-te. Uma voz divina naquele momento sussurra: insensato, ainda esta noite tua alma será reclamada. A gente vai encontrar isso também, como disse no capítulo 12, lá no Evangelho de Lucas, com o seguinte fecho. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Então vamos deixar esse parênteses aqui um pouquinho e falar um pouco sobre essa questão dos tesouros. O que seriam esses tesouros que a gente está situando hoje nessas palavras? Alguém diria assim: mas eu não tenho tesouros. Só quem é rico, abastado, que tem muito dinheiro, que tem bens, que tem imóveis, esse sim é considerado rico e que tem muita coisa para se preocupar. E aquele que está nessa condição, como de fato, ele se preocupa com aquilo que tem. Porque a gente for pensar bem, às vezes uma pessoa, muitas vezes, que trabalhou a sua vida inteira, que ganhou tudo que tem com o suor do seu rosto, e que nada mais merecido do que agora ter exatamente uma fortuna,
ter seus bens para conforto de si próprio, para conforto dos seus familiares, dos seus filhos, não é, da sua família, das pessoas que estão próximas a ele. Ora, mas ele é merecedor. Puxa vida, trabalhou de sol a sol desde a infância, lutou para conseguir e hoje tem tudo isso. Bens a Deus. Nada mais merecido do que ele querer guardar, do que ele querer preservar. Alguém assim pensaria, puxa vida, vou transformar todos os meus bens em letras do Tesouro Nacional, vou comprar ações. Outros diriam assim, vou juntar tudo, construir uma caixa forte, que nem o tio Patinhas. Lembra disso? Quem não conhece, né? Lembra da historinha? Ele mergulhava nas moedas de ouro dentro da caixa forte. Vou fazer exatamente assim. Outros, não, vou pôr tudo debaixo do colchão, que é mais seguro, e guardar tudo lá bem direitinho. Não importa se os bens que a pessoa tem, essa pessoa em questão que a gente está falando, foram amealhados de que forma? Estamos supondo que tenham sido amealhados de forma lícita, de forma honrada, de forma digna. E concluímos que nada mais importante do que querer preservar. Ainda mais se a pessoa em questão usa para o bem ao próximo, para construir uma sociedade melhor, para o bem das pessoas que são necessitadas, um empresário que nas suas empresas ele favorece os menos favorecidos, né, de terem possibilidades materiais muito boas. Então, uma pessoa assim realmente tem todo o seu valor. Mas não são só esses que se preocupam em guardar aquilo que tem. Alguém que também não amealhou de forma lícita, alguém que também conseguiu a sua riqueza, os seus bens, de forma menos ética, né? Não vem ao caso agora. Essa questão da forma como amealhou, lícito ou ilícito, de forma honrada ou não, o que faz com os seus bens, porque de repente ele amealhou de forma não tão lícita, não distribui, não divide com ninguém, não beneficia ninguém, isso também não vem ao caso agora. Não estou querendo dizer com isso que seja certo ou errado. Simplesmente que isso seria um assunto para uma outra oportunidade. A questão agora é onde guardar os bens que temos. Mas eu não tenho nada para guardar. Como de fato, gente, eu não tenho nada para guardar. E alguém diria assim, imagina, eu sou assalariado, ou eu estou desempregado. Não, eu não tenho nada para guardar, não tenho nada com que me preocupar. Todos nós temos alguma coisa importante para nós, que nós gostaríamos de guardar na nossa vida, de preservar, que ficasse para toda a eternidade. Mas se eu não tenho nada, tudo bem, de repente a gente tem aquele brinquinho que ganhou da avó. Mas esse brinco aqui é precioso para mim. Não é porque ele é de ouro, não, porque foi a minha avó, passou da bisavó para a avó, da tataravó para a bisavó, e agora está comigo. Nossa, isso aqui eu não desfaço, eu não dou, não empresto, vou até colocar num cofre, num banco para ficar guardado. E às vezes não é isso, às vezes não é uma coisa desse sentido. Nós costumamos ter na nossa vida outras coisas importantes para nós. Coisas simples do dia a dia, uma roupa, um objeto, coisas simples. E às vezes temos pessoas importantes. Pessoas das quais a gente não quer se separar. Pessoas das quais a gente quer viver eternamente juntos. Né? Se agarra aquilo como uma tábua de salvação. Não quero me desfazer, não quero perder de vista. Então deu para a gente entender que essa questão do tesouro ela é muito variável para cada um de nós. Mas o foco principal que trata nesse capítulo do Evangelho realmente é a nossa fortuna em bens materiais, o dinheiro, não é? Aquela coisa que vale, que tem um valor para nós monetário. E que a gente se preocupa em ter um lugar para guardar. A gente se preocupa em ter e aí em preservar e guardar. E eu, quando disse que isso é uma preocupação da humanidade de tanto tempo, tantos milênios, olha só, nessa passagem do Evangelho que nós citamos, lá com Jesus, qual era a preocupação do homem? A divisão da herança. Né? E ele pede para Jesus ir lá, diz a meu irmão que compartilhe comigo da herança que nos cabe. Já era uma preocupação naquele tempo. Então, os milênios se passaram e nós, nesse quesito, ainda pensamos quase do mesmo jeito. Ainda, às vezes, nem dormimos com essa preocupação. O que vão ser das coisas que eu tenho?
E como de fato, sem querer ficar batendo muito na mesma tecla, quando a gente tem pouco, a gente não se preocupa tanto. Mas quem tem muito, realmente fala, o que vai ser de tudo isso? Né? Quem vai tomar conta disso? Aonde que eu vou guardar? E prende tudo. Né? Às vezes, eu preciso preservar tudo isso, porque é isso que traz conforto para os meus filhos, para a minha família. E lá no fundo, diz assim, para mim também, né? Traz conforto para mim também. Então, puxa vida. Então, essa coisa realmente, ela preocupa cada um de nós. Vocês concordam com isso, gente? Preocupa, né? E o pior é que quando a gente não tem, a gente fica preocupado em querer ter e depois... Aí vai ser que nem o homem do celeiro lá, não é? Da parábola. Aí chega uma hora que não vai saber o que fazer com aquilo. Então, é isso que nós vamos tentar descobrir. Um lugar para a gente guardar tudo isso. Tá? E aí me ocorre... Para a gente esse foco assim já entendemos, né? Já ficamos cientes. Agora, isso me ocorre uma história que eu já andei falando em outras ocasiões, mas eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela porque ela faz a gente entender de forma tranquila o assunto que a gente está falando. E essa história, a gente vai encontrar ela até em alguns livros já. Na verdade, eu fiquei conhecendo essa história através do meu pai, porque ela é uma história de interior, de roça, que vai sendo passada... E foi assim, depois pesquisando eu encontrei até em livros, dá até para vocês pesquisarem e vão achar também. E essa história, ela fala o seguinte, ela conta que numa fazenda bem distante da cidade, de uma cidade do interior, era ali um caminho onde os mascates passavam por ali, né? Os andarilhos, as pessoas, ela ficava num caminho que realmente facilitava para as pessoas. E todo mundo que passava ali, realmente chegava no fim da tarde, já cansado, com seu cavalo cansado, querendo, né, tomar água, descansar, pedia ali para o capataz, para o fazendeiro ali daquele lugar, se tinha um pouso que pudesse descansar, dar água para o seu animal e tudo. E aí a resposta era sempre a mesma, olha, o senhor fique à vontade. Tem um casarão assim, ó, apontava, né, descendo por aqui, ali no fundo aqui, um casarão imenso, fique à vontade lá. Pode dar água para o seu cavalo, pode preparar sua comida, não tem problema nenhum. É certo que tem uma história estranha, porque muitos vão pousar lá, anoitecem e não amanhecem. Mas fique à vontade. E aquele mascate desceu com a sua sacola, seu animal, foi até lá ao casarão e foi se ajeitar lá no porão, porque era onde tinha um fogão a lenha. E ele queria esquentar lá o seu alimento, a sua polenta, a sua sardinha, colocou a sua rede lá para deitar, deu água para o cavalo, amarrou o cavalo lá fora e se ajeitou lá, já estava ali pronto para saborear o seu lanche, na escuridão da noite, ali naquele porão quietinho, a luz de lamparina, e de repente ele ouve o trotado de um cavalo, né, se aproximando. E fica atento, escuta aquilo. E, de repente, estanca aquele trotado do cavalo na porteira. E a porteira se abre e bate. Bom, alguém estava chegando e passando a porteira. Silencia e, dali a pouco, o ranger da porta da sala, no casarão. E ele escuta aquele ranger, dentro daquele silêncio, mas ele não tinha medo de nada. Logo imaginou que alguém estava chegando. E silencia dali um pouco. Houve as passadas no assoalho da sala. Sabe aqueles casarões com aqueles assoalhos antigos? E ele ouve aqueles passos. Mas não tinha medo de nada. E de repente uma voz pergunta para ele: posso cair? Quem está aí? Mas posso cair? O senhor não tem medo? Não, está para nascer ainda o cabra que me põe medo. Então eu vou cair. Pode cair sim. E aí, eu vou cair. Aí caiu aquela perna na frente dele, ali de onde ele estava na rede. Continuou lá fumando seu cigarrinho. Mas o senhor não tem medo mesmo? Eu vou cair. Pode cair. Cai logo, para moda a gente comer aqui uma polenta com sardinha. Mas eu estou caindo. Já disse.
E caiu a outra perna, e caiu o outro braço. Mas eu estou caindo, o senhor não tem medo mesmo? Eu estou caindo. E caiu o corpo, e caiu outra parte. E ele nem ligou, e de repente, já vi que o senhor não tem medo mesmo. E aí, de repente, se formou ali aquela caveira enorme. Aquele espírito horrível na frente dele. Mas o senhor não tem medo mesmo? Então eu tenho um pedido para lhe fazer. Siga-me. E o mascate, esperto que era, falou, e eu lá vou seguir alguém sem saber para onde eu estou indo? Abriu da sua bolsa, catou um barbante, amarrou no pé do fogão e foi seguindo aquela coisa enorme, horrenda. Aposentos lá para dentro do casarão. Andou um tempo, chegaram num cômodo lá nos fundos, para lá do porão, esquecido lá no fundão. E aí, quando adentraram ali, aquela coisa aponta para ele uma arca assim no canto. E manda ele abrir aquela arca, no meio da escuridão. E quando ele abre aquela arca, o cômodo se ilumina totalmente. Era uma arca cheia de moedas de ouro, joias, e brilhavam tanto que iluminou todo aquele cômodo. E aquela figura horrível disse para ele assim, eu lhe agradeço, moço, agora eu estou livre. Pegue metade desse tesouro, distribua aos pobres, e a outra metade, faça o que lhe convier. Eu estou livre agora. E aí, numa nuvem de fumaça, numa explosão, aquilo desapareceu. Da mesma forma como os outros andarilhos anoiteciam e não amanheciam, o mascate também anoiteceu e não amanheceu. Agora a gente pensa, por que será? Pelo mesmo motivo dos outros? Conta-se que depois disso, todos que passaram a pousar ali, normalmente, amanheciam numa boa, sem problemas. Ou seja, o assustador da casa tinha se extinguido. Não era mais uma casa assombrada, não punha medo mais em ninguém. Isso nos faz pensar o quê, gente? Deu medinho em vocês? Não, né? É só uma história pueril até para a gente imaginar o que tem a ver isso com o que a gente está falando. Deu para pensar no que tem a ver isso? É lógico que todos vocês, eu sei muito bem, vão dormir normalmente hoje à noite e não vão ficar achando que espírito aparece desse jeito, certo? A gente está na casa espírita e sabe que não é bem assim, que isso é só para a gente poder distrair um pouquinho. Mas faz a gente pensar, porque tem uma razão de ser. Olha só que é uma história, como eu disse, que rola pelos interiores, as pessoas vão contando de umas para as outras, e mostra para a gente o quê? Aquela alma penada, digamos assim, não tinha sossego, porque ela estava ali presa àquela fortuna, aquele bem, que provavelmente lhe pertencia enquanto encarnado. Não é verdade? A gente fala assim, puxa vida, então eu entendi, né? Agora eu entendi o que quer dizer. Quer dizer que não adianta nada a gente ter esses bens, riqueza, tesouros, dinheiro, porque só vai fazer a gente passar maus bocados depois do desencarne. Já pensou viver assim, desse jeito que vivia aquela caveira, caindo aos pedaços, assim, nos lugares lá, querendo catar alguém? Sabe o que a gente vai fazer, gente? Que depois que eu percebi isso, eu falei, olha, a solução para isso é a gente se desfazer das coisas que a gente tem. Certo? Nada de guardar. Quem que falou não aí? Ah, mas não é possível. Olha, o senhor está me distratando, hein? Porque eu quero fazer um acordo com vocês, gente. A gente vai para casa hoje, a gente vai se desfazer das coisas que a gente tem, distribuir, porque a gente quer viver em paz. Então, a gente quer dormir em paz, a gente quer passar a nossa eternidade tranquilo, então a gente vai fazer isso. Vamos fazer esse acordo, certo? Eu vou fazer também, junto com vocês. A gente distribui tudo e pronto, está todo mundo tranquilo, todo mundo legal, dormindo em paz, é isso mesmo? O senhor tem razão. Não é bem por aí, não é verdade?
Não é bem por aí. Desfazer-se dos bens que a gente amealhou, aquela pessoa que ela é abastada, que tem toda uma fortuna, ou aquele que não tem nada. Ah, vou chegar em casa, já vou pegar o brinquinho que eu ganhei da minha avó e já vou dar para o primeiro que passar. Não é exatamente isso que o Evangelho vem esclarecer para nós. Tem uma passagem lá no Evangelho, tem uma citação do Espírito Lacordaire, pode procurar lá no capítulo 16, que ele diz assim: desfazer-se da fortuna não é desapego, é descuido e indiferença. Profundo, não é verdade? Já está nos aclareando a nossa atitude. Que postura ter, que pensamento ter a respeito dessa situação na nossa vida. E sermos maleáveis. Por isso que a gente estava falando que não importa muito a forma como ganhou, como amealhou, mas sim o que fazer, onde guardar, por que será? Jesus nos fala sobre isso. Por isso, quando a gente diz assim, você tem um problema? Você está com uma dúvida? Você está com uma dificuldade? Abre o Evangelho aleatoriamente, provavelmente quase 100% de certeza você vai achar a solução para o seu problema. Ah, então tá bom. Então eu vou lá, eu quero ser uma pessoa, que a gente está falando aqui que não faz mal não ser rico, ter dinheiro, né? Ah, então eu vou abrir lá o Evangelho para ver como que eu faço. Vou pedir para os Espíritos me ajudar. Porque se quem tem muito pode, eu também posso. Claro que sim. Como que eu vou conseguir? Eu vou abrir o Evangelho para ver se eu encontro o caminho. Tem uma questão, gente, a questão 295 do livro dos Médiuns, da codificação da doutrina espírita, que fala sobre isso. Que fala justamente sobre a evocação dos espíritos a fim de se obter informações desse nível. Desse porte. Pode ler, procura lá o Evangelho não, o livro dos Médiuns, na questão 295, que ela fala sobre isso. E nos explica exatamente, né, que não adianta evocar os espíritos para nos dar esse tipo de informação. E conta até uma história muito legal lá, codificada lá na doutrina, quando Kardec elaborou lá o livro dos Médiuns, falando exatamente a história de uma mulher que o marido desencarna e depois, preocupado com o que iria acontecer a ela, tendo em vista que os filhos dele, né, não queriam deixar nada para ela, e ela iria ficar numa situação de penúria. E aquele espírito, ele se manifesta para mostrar em juízo aonde estava escondido realmente o que interessava e o que iria proteger aquela senhora. Então, lê lá que vocês vão encontrar justamente essa explicação. Então, não adianta evocar os espíritos para querer saber esse tipo de coisa. Na verdade, Jesus, então, também nos esclarece numa passagem que está lá também no Evangelho, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, capítulo 16, quando Jesus, entre as pessoas, um jovem se destaca também ali entre as pessoas e pergunta para Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Aí Jesus responde: por que me chamais de bom? Bom é Deus. E complementa: para conquistar a vida eterna é necessário seguir as leis. Quais as leis? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não matar, não roubar, não cometer adultério, honrar pai e mãe, e assim por diante. E aquele jovem vira-se para Jesus e fala: mas, mestre, isso eu já faço. E Jesus responde: então, vende teus bens, divide com os pobres e segue-me. E aí o jovem, muito triste, se afastou, porque ele tinha muitos bens. Como que vamos interpretar essa passagem? A doutrina espírita nos esclarece muito bem acerca desse assunto, né? Codificada pelo incrível Allan Kardec. Até porque, lá no complemento dessa passagem, Jesus traz uma citação muito conhecida, né? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Então, essa questão ela tem interpretações que a doutrina espírita nos esclarece. Essa passagem, essa fala de Jesus. Porque se nós seguirmos ao pé da letra, nós iríamos interpretar de forma errônea. E, na verdade, na tradução dos tempos para cá, de quando os evangelhos foram escritos, tem interpretações a serem consideradas. E nós vamos perceber o sentido real do que Jesus fala, o sentido real que ele quer trazer quando fala sobre esse assunto, numa passagem que está no capítulo 25 do Evangelho, e ela é um verdadeiro poema. É uma passagem realmente muito, muito rica, um texto muito bonito, e que diz o seguinte. E acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar. Mas é interessante como a gente lê, ouve, às vezes lê o Evangelho várias vezes e a gente não atenta para o real significado das coisas e o que eles querem dizer na nossa vida. E essa passagem diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e os vermes os corroem, e onde os ladrões os arrebatam e roubam. Mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem os vermes os corroem, e nem os ladrões os roubam. Pois onde está teu tesouro, aí também está teu coração. É lindo, não é? É um verdadeiro poema. E o que será que quer dizer isso? Nós vamos percebendo que Jesus usa um termo aqui, né? Ajuntei para vós tesouros no céu. O que será que ele quer dizer com isso? É fácil ajuntar tesouro no céu, gente? Teria que ter um jeito da gente levar as nossas coisas para o céu, não é mesmo? Aqueles tesouros que a gente estava falando. Mas ele não está falando, ajuntei para vós tesouros no céu. Ou quero levar o brinco da minha avó, que ela deu para mim. E acho que cada um quer levar aí suas coisas, né? Imagina só que aquele que tem iate, carrões e tudo mais, entre aspas, sem querer desmerecer ninguém, tá? E levar essas coisas para o céu. Ou quem tem as suas coisinhas do dia a dia que gosta, querer levar, né? Aquela bolsa que adora, aquela roupa que adora, querer levar junto para o céu. Tem jeito? Jesus apenas diz que a gente não dê maior importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. É isso que ele quer dizer com essa passagem. Ambos têm a sua importância relativa. E lembrando que nós somos, primeiramente, espíritos. Está intrínseco nessa passagem. E quando a gente desencarna, a gente leva o quê? Quando a gente viaja, gente, tá, que a gente vamos hoje combinar aqui, vamos todo mundo num cruzeiro, numa viagem para a Sibéria. Gostam de frio? Então, já vi que tem alguém que não vai querer ir com a gente. Mas a gente vai para a Sibéria, tá? Todo mundo, ganhamos uma passagem, vamos para lá. Vocês sabem onde que é, não é? Lá na Cordilheira do Himalaia, na Ásia, onde é bem fresquinho, não é? Dá para a gente refrescar a cabeça, né? O que a gente leva indo para lá? Biquíni, maiô, sandálias? Não, a gente vai levar casaco de pele, bota de lã, gorro, cachecol, não é verdade? Então a gente viaja e leva aquilo que vai ser útil para a gente. E quando a gente desencarna, a gente sabe o que acontece, né? O corpo volta ao pó de onde veio, entre aspas, né? Tem a sua destinação, e o espírito segue a caminhada, porque o espírito é imortal. E o espírito sai daqui como? Desencarna, deixa essa veste que é o corpo de que jeito? Dá para colocar no bolso o brinquinho da vovó? Dá para levar todas essas coisas? Não dá. Então, por que Jesus disse, ajuntei para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem os vermes os corroem? Porque a gente vai levar aquele tesouro que dá para levar. E cada um vai levar o tesouro que conseguiu amealhar na sua caminhada aqui terrena. Quais os tesouros que a gente consegue amealhar? Quais os tesouros que os ladrões não roubam? Não nos roubam? O bem que nós fazemos sem olhar a quem. Fazer o bem faz bem.
viver conforme manda a lei, conforme Jesus disse àquele jovem, cumprindo a lei. Ama teu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Né? Não mata, não rouba. Nós cumprimos a lei? Nós não matamos mais. A maioria de nós. Maioria esmagadora, digamos assim. Será que nós não matamos? Matamos sim, infelizmente. A transformação, eu não diria a evolução, a transformação desse ato acompanha a nossa caminhada. Toda vez que nós negamos um alimento para alguém, quando nós estamos com a despensa cheia, nós podemos sim estar matando alguém. Toda vez que nós negamos um agasalho para alguém, quando o nosso guarda-roupa está abarrotado, talvez estejamos sim matando alguém. Ah, mas nós honramos pai e mãe. Honramos? Nos dias de hoje, será que sempre? Enfim, seguir a lei, cumprir os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, é o tesouro que nós vamos levar. Aquela criatura abastada, que tem excesso, que tem muitos bens materiais, e que não faz o uso dos seus bens conforme está explicitado lá no Evangelho, à luz da doutrina espírita. E não só à luz da doutrina espírita, não somos os únicos donos da verdade que traz o ensinamento que é único e correto. Não, a gente não pode generalizar dessa forma. Mas ali é um caminho, um lugar onde a gente vai encontrar a explicação razoável. Aquele que compartilha para uma sociedade melhor, que compartilha para ajudar os seus familiares, os seus semelhantes, que age com respeito, com ética, com dignidade. Aquele que sabe que não adianta se prender aos seus bens materiais, porque um dia não vai poder levar consigo. E como disse o espírito Lacordaire, não é se desfazendo desses bens que a gente está agindo da forma correta. Isso é descuido. Indiferença com as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Ter bens, ter possibilidades de fazer o melhor materialmente para o mundo e para os irmãos à nossa volta, é ferramenta de progresso, faz parte das leis de Deus, é cumprir com os mandamentos. E aquele que fala, vou me desfazer, eu que no começo falei aqui pra gente, hein, lembra, vamos nos desfazer de tudo? Eu estava brincando. Está errada essa minha fala, era só para a gente espairecer. O importante é saber o que fazer. Vou guardar? Eu vou guardar assim numa caixa forte? Tudo bem, para eu poder fazer bom uso enquanto eu estou aqui, porque depois que eu for não vou levar nada comigo. Eu vou levar comigo aquilo que o meu espírito agregar. Não adianta, a gente tem que ser drástico nessa hora e pensar comigo. Quando, me perdoe o palavreado, quando eu for para o caixão, para debaixo da terra, ou seja lá de que forma for, eu não vou levar na dica disso. Mas será que eu consigo me desapegar? Será que eu consigo me sentir à vontade, me distanciando de tudo isso? Alguém disse uma vez assim, olha, você quer saber um termômetro para medir até que ponto você se desliga dos seus bens? Pensa assim, no caso dos rapazes, né? Porque foi um rapaz que estava falando isso. Eu tenho uma camisa que eu adoro. Ela é fresquinha no verão, ela é quentinha no inverno, ela é confortável, eu adoro aquela camisa. Mas, se um dia aparecer alguém diante de mim, necessitado, eu dou na mesma hora. Ou para nós mulheres, não é? Aquela bolsa que eu amo tanto, se eu ver alguém que precisa, eu dou também, não tem problema nenhum. Em que medida nós estamos propensos a agir dessa forma? Exemplos para a gente não falta. Não é? A gente tem tantos aí no nosso aprendizado, Francisco de Assis, por exemplo. Né?
mas tem um tão próximo de nós que vale a pena citar. Alguém arrisca um palpite? Eu vi aí bem devagarzinho. Chico Xavier. Um exemplo, não é? Um exemplo de transparência, de amor simples, de bem-querência com o próximo, de paciência, de ética, de desapego. Fazia um trabalho em prol da humanidade, sem esperar nada em troca. Fazia incansavelmente. E transbordava amor, transbordava luz. Era de uma pureza, de uma sensibilidade, de uma singeleza a toda prova. Estava aprendendo. Sim, ele também tinha suas mazelas. Conta uma história que toda vez que Chico saía para dar uma caminhada a algum lugar, uma pessoa o encontrava, se aproximava dele e contava piadas. Piadas sem graça, piadas esdrúxulas, às vezes de baixo calão, e ele não gostava. Ele ficava incomodado com aquilo. E ele foi ficando incomodado, agia com todo o respeito, mas ele, de tão incomodado que ficou, passou a se distanciar. Então, quando ele via que a pessoa vinha vindo ali, ele passava para o outro lado da rua. Quando ele via que estava saindo, a pessoa vinha chegando, ele ia daqui um pouquinho. Emmanuel percebeu. Chico, peraí, vem cá. O que está acontecendo? Por que está acontecendo assim, assim, assado? Ah, é porque aquela pessoa, ela se aproxima e fala coisas que não me agradam, conta piadas que não me agradam, então... Não, Chico. Pode parar com isso. Vamos entender o estágio evolutivo e a condição do nosso irmão. A nossa obrigação, o nosso dever não é este. E Chico imediatamente compreendeu e se retratou. Tinha o coração aberto para ouvir com respeito, para entender um ensinamento maior. Quando ele respondia as perguntas, a gente tem em mente lá o programa que teve muito tempo, o Pinga Fogo, de uma sabedoria, de uma calma imensa, de um desprendimento total, que se fala que ele dizia que o importante para ele era um chinelinho e a cama para dormir, um fogãozinho e pronto. Não precisava de mais nada. Estava sempre amável, sempre sereno. E muita história a gente ouve a respeito. Inclusive, ele ganhava muita coisa. Ele ganhava muitos presentes de pessoas agradecidas que queriam retribuir o que ele fazia. Aí conta-se, eu ouvi certa vez, que diz que uma pessoa deu para ele um Fusca. Vocês já ouviram essa história? Né? Mais ou menos, eu me lembro. Diz que deu para ele um Fusca, era o carro da época, era o carro da moda, era o carrão. E deu um Fusca para ele, maravilhoso. Lembra o que ele fez? É que diz que ia passando um vendedor de alface, verdura, alguma coisa assim, ele deu o carro. Não, mas pode ficar, para mim não vai ser, não tenho necessidade. E aí a pessoa colocou a verdura, as alface, tudo no carro e saiu vendendo e ele deu. Que coisa, né? Que exemplo de simplicidade. Que exemplo de desapego, de entender qual o verdadeiro foco da nossa existência. Que Jesus queria dizer quando nos conclamava a seguir os mandamentos? Exatamente isso. E aquele que tem, saber fazer o bom uso. Porque a gente sabe mesmo profundamente, através do estudo do Evangelho, da doutrina, que são provas a cumprir. Ter muitos bens, ser abastado, é uma prova difícil. Quando a gente não tem nada, fala, eu não tenho nada mesmo, então está tudo bem. Não foi o que a gente falou no começo? Não, mas eu tenho e preciso preservar. O que fazer com o que eu tenho? A gente não vou poder levar. Aí está o segredo. Aprofunde-se no capítulo para entender exatamente. E viver feliz.
E como a gente estava falando do exemplo do Chico, de tanta simplicidade que ele nos transmitia, né? E ele desejava que quando ele desencarnasse, ele tinha repetido isso várias vezes, que ele queria que assim acontecesse no momento em que todas as atenções não estivessem voltadas para ele. Ele queria que fosse uma coisa discreta, uma coisa bem simples. E alguém se lembra do dia que Chico desencarnou? Hein? Eu quero ouvir a resposta. Alguém se lembra do dia que ele... Não quero saber a data, assim, quero saber como foi, ó, o que aconteceu naquele dia. Alguém se lembra? Oh, que legal, hein? Olha só, uma menina que respondeu isso, hein? Uma menina, porque geralmente falar de futebol é com os rapazes, né? Então, foi exatamente isso. Chico desencarnou no dia que o Brasil foi pentacampeão. Essa festa é importante? Essa festa foi importante para nós? Claro, até eu, gente. Eu nem me lembrava. Então, a notícia que Chico tinha desencarnado, ela falou assim, Chico desencarnou? Ah, sim, que Deus o tenha. Eba, o Brasil é penta, né? Então, a gente vai comemorar o penta, imagina só. Desculpa, me deu calor. Então, a gente estava preocupado em comemorar. E ele conseguiu o que ele queria, gente. Foi tranquilo, foi sereno e discreto o desencarne de Chico. Alguém diria assim... Tudo muito elegante, né? Muito bem. Bem dentro do que a gente vê por aí. Ser discreto. Certo, gente? Mas o que a gente estava falando? O que a gente entendeu aqui do Evangelho quando a gente percebe que o ensinamento diz assim, não dê maior importância aos bens materiais do que aos espirituais? Nos mostrando que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem, porque a gente vai ter o retorno exatamente nesse aspecto. E que esse retorno ele vai vir aonde? Na nossa vida como espíritos imortais que somos, na nossa vida espiritual. É para lá que nós devemos levar os nossos tesouros. Não foi a fala de Jesus? Não ajunteis tesouros, o que a gente tinha lido agora mesmo? Então, ajunteis tesouros lá, aonde eles vão ser preservados. Porque os bens materiais são perecíveis, mas os bens espirituais é que são os que acompanham o espírito indefinidamente. Então, ajuntamos tesouros lá, e assim aconteceu com o Chico. Então, é bom a gente lembrar do seguinte, o desencarne do Chico aqui no plano material foi assim, bem discreto. Vocês já leram alguma coisa sobre a chegada de Chico Xavier no plano espiritual? Tem vários relatos na doutrina. E eu escolhi o relato que está num livro trazido pelo espírito Dr. Inácio e pelo médium Carlos Bacelli. E assim, eu fui lendo e fui chorando, porque retrata a chegada de Chico no plano espiritual. Uma praça imensa, toda iluminada, repleta de caravanas que chegavam, de espíritos que iam ali para reverenciar e para receber Chico. Espíritos do mais alto galardão. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Celina, emissária de Maria de Nazaré, e não me recordo, entre tantos. E faziam discursos, traziam preces belíssimas, que se vocês tiverem oportunidade de ler, leiam dispostos a chorar, porque é emocionante. Era muita luz, era muita oração, era realmente uma festa imensa. Agora, já que a gente está falando que Chico chegou no plano espiritual e foi recebido com uma festa maravilhosa, qual o primeiro pensamento que nos vem? Ah, com certeza foi uma festa com muitas barraquinhas de comes e bebes, né? Bandeirinhas, que mais? Banda de fanfarra, certo? É uma festa popular. Ah, não, imagina, né, do nível de Chico, deve ter sido uma festa de gala, com pessoas vestidas a caráter, espíritos de homens, né, vivenciando o sexo masculino de fraque, as mulheres... Foi também? Pode? Será que foi isso? Não. Foi essa festa de luz, foi essa festa de bênçãos. Lá ele não pôde ser discreto. Ele estava colhendo o fruto das suas ações, né?
de simplicidade, de pureza, de amor, de transparência, de dever cumprido para com o próximo. E conta-se, relata-se nessa passagem, inclusive, que ali naquela praça, lógico, estava repleta de espíritos próximos àquela luz, que se coadunavam com aquela luz, com aquela luminosidade. Mas mais afastado iam outros espíritos. E aí Dr. Inácio relata que quando a praça já estava ficando vazia, que Chico já tinha sido arrebatado num facho de luz azul, ele descreve lá de forma muito amorosa. Imagina uma praça quando já está, o cerimonial já está no fim, espíritos menos iluminados se aproximam daquele grupo ali de Dr. Inácio e se manifestam, querendo ser atendido, porque confessavam que agora percebiam, através das atitudes de Chico, a importância de fazer o bem. E entendiam agora e queriam ser, sim, socorridos. Então, Chico, até mesmo nesse momento, até mesmo desencarnado, até mesmo no plano espiritual, consegue demonstrar amor, consegue demonstrar desapego, consegue demonstrar o valor dessas atitudes de fazer o bem. Então, tudo isso nos mostra aonde estamos guardando o nosso tesouro. Nos mostra um lugar para guardar os nossos tesouros. Será que conseguimos entender? Será que conseguimos captar, como já se diz na mídia, o foco do nosso assunto, gente? Resumidamente, podemos amealhar? Sim. Devemos? Sim. Com certeza fazendo bom uso. Devemos nos preocupar em guardar? Sim, até o momento que possa ser utilizado. Entendendo que só vamos levar conosco aquilo que o nosso espírito conseguir carregar. E que o nosso espírito só consegue carregar os bens que agregar a ele, que são os bens espirituais, que são eternos. Ai, mas é tão difícil, eu não tenho queda para ser uma Chico Xavier. Eu não vou conseguir, como de fato. Mas podemos tentar. Devemos tentar. É necessário tentar. É necessário driblar a cada dia nossas más tendências. É necessário domar os nossos instintos. É necessário cuidar do nosso coração, das nossas atitudes, para conseguirmos nos assemelhar um pouquinho ao ensinamento de Jesus. Porque é só isso que a gente vai levar. Ah, mas é muito difícil. Não, não é. Exemplos não nos faltam. E aí, só para finalizar, gente, eu gostaria de estar passando para vocês uma pequena mensagem que, quando eu li, eu me emocionei muito. E eu recebi essa mensagem, hoje está tudo tão evoluído, é uma apresentação de PowerPoint que a gente recebe pelo e-mail, porque ela já é antes do WhatsApp, viu? Eu guardei, porque eu gostei tanto, achei tão bonita e guardei. E ela é mais ou menos assim. Ela é uma foto apenas. É um rapaz, um mendigo, nos trajes que a gente já imagina que esteja uma pessoa dessa forma, sentada numa calçada de uma rua, e um cachorro ali do lado. E aí passa um senhor e percebe que bem próximo havia um carrinho de cachorro-quente. Aquele senhor pensa consigo: será que esse jovem gosta de cachorro-quente? Ah, se ele gostar, eu vou comprar um para ele, eu vou perguntar. E ele pergunta, e sim. Então ele compra ali um cachorro-quente e oferece àquele mendigo que estava ali sentado na calçada. Imediatamente, aquele mendigo pega aquele cachorro-quente, tira a salsicha e dá para o cachorro e come o pão. E o homem fica intrigado. Nossa, o que será, né? Vou perguntar. E o mendigo imediatamente responde o porquê dessa atitude, né? Para o melhor amigo, a melhor parte.
Então, para a gente pensar, né, de repente a gente poder ter essa atitude, né? E que Jesus esteja nos nossos corações, porque seguindo o ensinamento de Jesus, nada vai dar errado. Obedecendo às leis de Deus, tudo vai dar certo. E na nossa vida, tudo passa. Os momentos bons passam, os momentos difíceis passam. Temos que ter fé. Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada para vocês.